Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos nossos canais, televisão aberta, ou pela Sky, ou mesmo pelas nossas plataformas no YouTube. Irmãos nossos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas que compartilham conosco, participam dos nossos conteúdos, a todos a paz do Senhor. Nós vamos continuar falando sobre um assunto pertinente, importante dentro da doutrina, os milagres de Jesus. Mas vamos logo depois da nossa vinheta. Meus irmãos, nós temos falado nesses últimos programas nossos sobre o significado profético dentro do ministério de Jesus. Falamos sobre as curas, temos falado sobre os milagres. E hoje nós vamos falar sobre um dos milagres de Jesus, como nós falamos no evento passado, também já falamos sobre a cura, a ressurreição de Lázaro. Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Qual o ensino que nós podemos tirar do ponto de vista profético desse acontecimento, desse fato tão importante no ministério de Jesus, descrito no livro de Lucas, no capítulo 7 do livro de Lucas? Vejam, Jesus morava em Cafarnaum, que era uma cidade localizada às margens do lago Genezaré, também chamado Mar de Tiberíades, que na verdade não era mar, era lago. Ele tinha as suas dimensões, era um grande lago. E a Bíblia fala que Jesus tinha estado em Cafarnaum. No dia anterior tinha acontecido aquele milagre da filha, do servo, lá do centurião. E Jesus agora está passando em Naim, na cidade de Naim. A distância entre Cafarnaum e Naim, nos relatos daquela época, era de mais ou menos 50 quilômetros. Esses trajetos eram feitos, naquela época, a pé. As pessoas faziam todo esse percurso a pé. O que se sabe, mesmo hoje, dentro de uma caminhada normal, dentro de passos normais, você vai gastar em tempo para fazer uma caminhada de 50 quilômetros, que é a distância de Cafarnaum até Naim, talvez entre 10 e 12 horas de caminhada, uma média de 4 a 5 quilômetros por hora numa caminhada normal. É possível, então, que Jesus tenha chegado a Naim no cair da tarde, perto do final da tarde. E ia com Jesus um número grande de pessoas, uma multidão, iam discípulos, além dos apóstolos, discípulos, porque nem todos os discípulos eram apóstolos. Os irmãos estão lembrados daquela experiência dos 70 discípulos. Então, havia um grupo grande indo com Jesus. Quando eles estão chegando à porta da cidade de Naim, havia uma outra multidão saindo da cidade em um cortejo fúnebre, onde era trazido para sepultamento um jovem que havia falecido. E ele era filho de uma viúva. É por isso que o texto fala o filho da viúva de Naim. Essa mulher era viúva, morava em Naim e tinha um filho único. E esse filho único havia
falecido. Então, o cortejo da saída do filho, o cortejo fúnebre dali, do filho da viúva de Naim, na saída encontra com outro grupo que vinha chegando. Jesus, com as pessoas que estavam com ele, se depara com aquele fato e Jesus então se aproxima daquele cortejo, se aproxima daquela mulher e toca, no esquife do jovem e dá uma ordem ao jovem para que ele se levante imediatamente. Aquele jovem se levantou e ele o entrega à sua mãe. Foi um momento de grande alegria, de êxtase, e todos bradavam, um grande profeta se levantou entre nós, e todos estavam maravilhados por aquele grande feito de Jesus ali na entrada da cidade de Naim. O que chama a nossa atenção como ensino para a igreja, porque quando nós olhamos a Bíblia, nós temos que entender, na Bíblia, a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia não é um livro para ser visto como uma citação poética, filosófica. Não é simplesmente uma história, mas a Bíblia, ela é inspirada. O Espírito Santo inspirou a palavra. Então, todos os fatos que estão na palavra fazem parte de um projeto, estão dentro de um contexto. Às vezes as pessoas dizem assim: vocês pregam um versículo, esquecem do contexto, que é o capítulo todo, onde está inserido aquele versículo. Para nós, o contexto não é o capítulo onde está contido aquele versículo. O contexto para nós é toda a palavra. É por isso que o Velho Testamento se funde com o Novo Testamento. É por isso que nós citamos o Velho Testamento. E é claro isso, porque Jesus mesmo diz isso. Vejam, Jesus diz assim: examinai as Escrituras, pois esperais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha, não havia Novo Testamento nessa época. Não haviam ainda os evangelhos citando a biografia de Jesus. Não haviam ainda as cartas doutrinárias, o livro de Atos. Enfim, não existia o Novo Testamento. Quando Jesus faz menção das Escrituras, ele está se referindo ao Velho Testamento. Então ele diz: são elas que de mim testificam. Jesus está no Velho Testamento, na forma profética, em vários eventos extraordinários, maravilhosos, como nós temos visto em tantas citações pelos profetas do Velho Testamento, até no livro de Cantares, como nós recentemente estudamos. Mas voltando aqui, então a palavra, a Bíblia, ela tem um significado profundo para nós. Então nós vamos pegar esse acontecimento da ressurreição do filho da viúva de Naim. Por que está colocado ali dessa forma? Vamos entender primeiro duas coisas, duas multidões. Uma que também ia ali naquela multidão um filho único de um pai que estava vivo, e o filho também vivo. Então essa é o primeiro enfoque que a gente dá. Aquela multidão que está com Jesus, o pai está vivo, o filho está vivo. Na outra multidão, o pai está morto e o filho também está morto. Ora, será que esse texto da palavra nos ensina alguma coisa? Vamos trazer isso e aplicar para os nossos dias. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento com clareza, e a Bíblia já descrevia isso. A Bíblia descreve em
todo o seu, desde o Velho e o Novo Testamento, duas mulheres, por exemplo, que falam profeticamente de duas igrejas. Nós vamos para o Novo Testamento, duas igrejas. A igreja fiel e a igreja infiel. Qual a situação quando você olha para hoje um tipo de cristianismo que aí está, que não crê mais em nada? Jesus está morto. O Filho único está morto. O Pai também está morto. Há uma igreja que é uma mulher que aí está, viúva, que não tem, que o marido morreu e o filho também morreu. Essa é a situação do cristianismo que está, caminhando desse mar de tristeza, de angústia, de lamento, por falta de tudo que aí está. Por outro lado, a igreja verdadeira é aquela que caminha com alegria, louvor, a presença de um filho, mas que está vivo. Jesus está vivo, que o Pai está vivo, né? Como está bem descrito profeticamente lá no Velho Testamento, na experiência de José do Egito. José, que é tipo de Jesus no Velho Testamento. E a pergunta é: o Pai ainda vive? Há uma igreja caminhando nesta hora verdadeira. O Pai está vivo e o Filho caminha com ela, de alegria. E só há uma solução para aqueles que caminham desse jeito, com o Filho morto e o Pai está morto. Tem que a experiência de salvação, Jesus tem que tocar. A experiência de salvação nesta hora, Jesus tem que se revelar. Se Jesus não se revelar, não há experiência de salvação. A única forma daquela igreja se tornar a igreja verdadeira é se Jesus se revelar. Se Jesus não se revelar, vai continuar daquele jeito, caminhando daquele jeito, daquela forma. O filho está morto e a mulher é viúva. O marido, quer dizer, o pai está morto, né? O pai e o filho estão mortos. Aquela mulher, o pai e o filho estão mortos. O marido dela e o filho estão mortos. É uma igreja que está por aí, sem uma experiência com Deus, sem vida espiritual, caminhando desse jeito. A outra não. Há uma outra multidão caminhando, o filho está vivo e o pai também está vivo. Meus irmãos, isso é uma forma de nós entendermos com muita clareza o momento profético que nós estamos vivendo. E nós temos uma responsabilidade como igreja de anunciar isso, mostrar isso. Nós falamos muito do primeiro mensageiro, da primeira mensagem, quando nós falamos das 7 cartas, a primeira mensagem, a primeira igreja, quando fala sobre Jesus, a ressurreição, o terceiro dia, como descreve de maneira maravilhosa o primeiro milagre de Jesus, as bodas de Caná, o terceiro dia. A igreja começa depois da morte e ressurreição, é o início da igreja. Então, a primeira mensagem, Pedro citando o profeta Joel, que é a nova dispensação, mas também nós temos um momento da igreja, o último momento da igreja, que é o último mensageiro, que anuncia a mensagem também de Jesus vivo, mas faz uma ênfase ao Jesus que vai voltar, a segunda vinda de Jesus, que é o momento importante para a igreja de entender isso de maneira maravilhosa. Então, quando nós olhamos para os milagres que Jesus fez em todo o seu ministério, nós vamos ver o sentido profético que ele tem, que esses milagres têm, e a aplicação deles na vida da igreja hoje, na experiência da igreja hoje, com muita clareza. Nós temos dito que há um momento especial da igreja, e isso nós estamos vivendo hoje,
que é o mesmo momento da igreja primitiva. É o mesmo momento. É o que restou. A reforma religiosa resgatou isso quando trouxe a palavra de volta. E quando hoje nós nos voltamos para a palavra, o que acontece conosco? O que o Espírito Santo quer fazer? Quer nos colocar dentro da palavra para resgatar tudo isso que está nesse tesouro que estava escondido. Então, os milagres de Jesus hoje profeticamente apontam para a grande experiência da igreja, do ensino da igreja nesse momento. Há uma diferença muito grande e que nós precisamos entender, porque isso é até didático. Então todos os acontecimentos se deram ao acaso. Não, não se deram ao acaso. Tudo que está na palavra tem um significado, tem um sentido, como isso que aconteceu nessa experiência aí do episódio que traz um ensino especial. Uma multidão, vamos repetir aqui, uma multidão ia com Jesus. Depois de uma longa caminhada, a caminhada desde Cafarnaum ali, ao cair da tarde. Nós estamos vivendo esse momento, há uma caminhada, mas há uma igreja, há uma multidão, há um povo que anda com Jesus, que está vivo. Ali é um momento de paz, de alegria, de regozijo, porque Ele está ali, Ele está vivo. O Pai está vivo, diferente da outra multidão. A mulher é viúva e o filho está morto. Quer dizer, o filho está morto, quer dizer, o pai daquele filho também está morto. Então a multidão que caminha assim, o pai está morto, o filho está morto, a mulher, que é a igreja, está viúva, igreja infiel. Então há uma identificação ali muito clara profeticamente. Mas qual a única solução para aqueles que estão lá nessa experiência? Qual a única solução para eles? E essa é uma mensagem que nós temos que pregar. A única solução é Jesus se revelar. O toque de Jesus, porque o toque de Jesus transforma a morte em vida. E salvação é isso, é transformar morte em vida. E isso tudo se transforma quando Ele opera e quando Ele ordena. Eu te ordeno, levanta e sai dessa posição, sai dessa condição de morto, sai dessa condição de inanimado e volta a caminhar. Essa é a posição da igreja verdadeira, fiel, nesse último momento, nesse cair da tarde, nesse momento que antecede a segunda vinda de Jesus. É tudo isso que o Senhor tem para nós como igreja nesta hora. A todos a paz do Senhor. Nós voltamos no próximo episódio, vamos continuar falando sobre os milagres de Jesus e o significado deles e a aplicação deles profeticamente na vida da igreja. A paz do Senhor a todos.